Olá pessoal, tudo bem? Como eu havia prometido no vídeo passado, eu disse para vocês que se vocês deixassem nos comentários, né, que vocês tivessem interesse de saber sobre o meu problema da visão, né, eu ia contar para vocês no próximo vídeo. Então algumas pessoas lá disseram que queriam saber, então agora eu vou contar para vocês esse meu relato, ok? Vem comigo. Gente, eu gostaria de começar aqui sobre a definição de visão monocular, ok? Visão monocular refere-se à condição em que uma pessoa só consegue enxergar com um olho, devido à perda da visão ou de uma acuidade visual muito reduzida no outro olho. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, a visão monocular é caracterizada quando a pessoa tem visão igual ou inferior a 20% em um dos olhos, mantendo visão normal no outro. Eu queria começar assim porque muita gente pergunta, mas o que é visão monocular? Aí eu estou explicando aqui. Outra coisa que eu queria que vocês soubessem é sobre consequências, né? Então vamos aqui. Eu separei aqui no meu tablet, né? Porque eu fiz uma pesquisa antes para mostrar para vocês. Então vamos lá. As causas, né? O que é que acontece? Uma pessoa com visão monocular, ela tem dificuldade na percepção de profundidade e distância. Gente, eu tenho percebido isso ao longo desse tempo, coisas do cotidiano, como atravessar a rua, por exemplo, como colocar a pasta na escova de dente. É horrível, gente. Muitas vezes eu coloco a pasta, vou fazendo assim, aí ou vai para frente ou vai para trás. É horrível, 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 horrível. Um dia eu estava em sala de aula e eu meu aluno estava do lado, né, esquerdo. Aí eu, gente, cadê o fulano? Tia, ele tá aí do teu lado. Tá vendo? Eu não consegui enxergar o menino. Por quê? Porque a visão monocular, ela causa isso na gente. A gente não consegue enxergar de maneira periférica, a gente tem dificuldade na profundidade, na distância, a gente não consegue fazer algumas coisas, porque você pode até dizer assim, mas você tem um olho só. Justamente, eu nasci com os dois olhos perfeitos na visão. É por isso que quando a gente vê um deficiente visual de nascença, você fica impressionado como ele consegue viver super bem em relação a essas coisas que eu ainda não consigo, certo? Então, uma das causas é essa daí, né? A dificuldade na percepção da profundidade, eu tenho dificuldade em atravessar a rua, eu tenho dificuldade em subir em escada, é muito complicado. Aqui a minha família não deixa eu sair sozinha à noite, porque fica muito difícil também. Outra coisa também que eu tenho dificuldade é na questão do meu equilíbrio. Na minha coordenação motora afetou muito também, muito, muito. Mas eu já tô assim, vamos dizer que tô tentando me policiar, né, para que eu possa ficar mais atenta, né, a esse tipo de situação e como é que eu posso dizer, tentando me adaptar, né, porque o ser humano ele é adaptável, então é isso que eu tô tentando fazer. Outra coisa que eu também quis deixar claro aqui nesse relato, gente, é que o que foi que causou isso, né? O que causa a visão monocular? Pode ser traumas oculares, por exemplo, um acidente, uma bolada no rosto, ou então um acidente de trânsito. Coisas que eu via muito, gente, quando eu tava me tratando, as pessoas iam fazer a cirurgia igual comigo, né? Aí eu perguntava, como foi isso? Aí eles falavam, como foi o teu? Aí eu respondia. E aí eu, olha, meu Deus do céu, como muitas coisas podem levar a gente a perder a visão. E aí também pode ser problema de olho, né? Como catarata, glaucoma e outras doenças por aí afora, né? E outra coisa também que eu queria deixar claro aqui, né? Aqui eu já estou classificada como deficiente. Então, em muitos países, incluindo o Brasil, a visão monocular é reconhecida como uma forma de deficiência sensorial do tipo visual. Pessoas com visão monocular podem ter direito a benefícios e programas sociais, como a aposentadoria especial,
isenção de impostos na compra de veículo e acesso a vagas reservadas em programas de educação. Aí vocês podem perguntar, Adrito já foi atrás? Já, gente. Eu tô na fila do INSS esperando para ser chamado, para fazer avaliação e tal, né? Então, assim, a questão das doenças, né? Eu não sei se algumas pessoas sabem, mas muitas não sabem, né? A deficiência da visão monocular, ela tá lá no CID-10. O que é o CID-10, né? Para quem não sabe, é uma classificação internacional de doenças e problemas relacionados à saúde. E quando a gente fala CID-10, o 10 quer dizer que está na 10ª revisão. Então ele já foi revisado várias vezes. Inclusive já tem até o CID-11, gente. Então, assim, é um sistema de codificação universalmente reconhecido, desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde, OMS, que categoriza e codifica doenças, lesões, sintomas e problemas de saúde, facilitando a comunicação e a análise de dados epidemiológicos em todo o mundo. Então, assim, a visão monocular ela é classificada como uma doença e está lá no CID-10 junto com outros tipos de doença. E para terminar, aqui, antes de começar o relato, né? O CID da doença da visão monocular, ele tá lá no CID-10 H33 e o outro é H54.4. É o meu laudo, né? Eu tô falando do meu laudo. Então vamos lá. Vou começar aqui o relato da minha dificuldade, né, da visão monocular. Gente, o ano era 2019. Eu tinha sido admitida numa escola, meio período, salário mínimo, carteira assinada, maravilhosa a escola. Eu sempre tive vontade de experimentar, trabalhar um pouco longe da minha casa, né, pegar ônibus. Inclusive eu pegava 2 ônibus e era bem acessível à escola. E aí eu entrei lá no ano de 2019, em agosto. Aí passou agosto, passou setembro. Quando foi no final de outubro, era um belo dia de domingo, gente. O meu esposo sempre faz o café da manhã, sempre, sempre. A gente é casada há muito tempo e ele sempre faz o café da manhã. Nesse dia, eu eu sempre tenho uma mania de fazer, tipo assim, eu não sei se eu tô certa em chamar de exercício, não sei. Mas eu sempre faço isso aqui, ó. Eu tapo aqui, ó, uma visão e tapo a outra. Sempre eu faço isso, porque eu tenho miopia. E já é uma doença, gente, porque quando a miopia passa de 5, salvo engano, ela já é determinada doença. Não é mais procedimento estético, não, sabe? E aí a minha miopia é altíssima. 10, 11, se eu não estou enganada, é isso aí. E aí, segundo o médico, foi isso que ocasionou o descolamento da retina, certo? Então, o que é que aconteceu? Nesse belo dia de domingo, meu esposo estava fazendo o café da manhã. Aí eu mesmo de óculos, né? Que eu me acordo, aí colocava, né? O meu óculos. E aí ele tava lá no fogão. Quando de repente eu fiz assim, ó. Olhei, aí o olho direito tudo bem, né? Gente de minha alma, quando eu olhei, que eu tapei aqui a mão direita, que eu olhei do lado esquerdo, meu povo, o meu esposo tava bem pequenininho e torto. A imagem tava torta. Era como se ele tivesse em pé, mais torto e o fogão torto, tudo torto. Naquele momento eu já comecei logo a ficar gelada, porque pense numa pessoa nervosa. Eu sou o poço da ansiedade do nervosismo. Eu disse, Márcio, não, meu esposo é Márcio. Márcio, pela misericórdia de Deus, eu tô vendo tu pequeno e retorcido. Ele disse, valha meu Senhor da glória. E agora eu digo, me leva para o hospital. Me leva para o hospital, pelo amor de Deus, porque o negócio é sério. Aí, sempre domingo de manhã, a gente vai para a igreja e à noite também. Aí, nesse dia, a gente não foi para a igreja. Eu fui direto para o hospital de olhos aqui na minha cidade, referência.
Chegando lá, gente, eu paguei a consulta, eu não me lembro quanto era na época, mas eu paguei a consulta de emergência. E aí o médico me atendeu. Infelizmente, gente, o médico não conseguiu detectar o meu problema. Ele mandou ir para casa, mandou passar colírio, disse que a minha visão estava boa e eu só comprasse colírio e pronto, mas eu procurasse o oftalmologista durante a semana. Ai, meu Deus do céu, quando ele disse isso, eu digo, tá certo. Voltei para casa, comprei o colírio caro, muito caro. E aí fui pro culto à noite, normal, com essa visão desse jeito, porque ainda tava. E aí quando foi na segunda-feira, eu marquei, ó, eu tô conversando com vocês, mas eu tô fria, porque isso é um relato que me choca muito. É como eu disse, eu não superei. E eu não sei quando é que eu vou superar. E aí, quando foi na segunda-feira, a gente tem aqui um plano de saúde daquele popular, que eu também não vou dizer o nome, mas eu marquei a consulta. Nessa época, a consulta não era aqui na minha cidade, era numa cidadezinha vizinha, porque só tinha lá e eu fui indicada por uma pessoa. Aí eu confiei, né, gente? Fui lá, marquei a consulta, paguei, a doutora me atendeu. Quando ela me colocou nas máquinas, ela disse pra mim: Adrianisa, você tem ceratite. Aí eu disse, me explica o que é isso. Gente, ceratite, para quem não sabe, é uma doença na córnea. Aí o que foi que ela disse? Use esse colírio, use essa pomada, use isso, use aquilo, venha com 7 dias. E assim eu fui pegando atestado e fui indo. Para encurtar a história, gente, passaram-se 2 meses. Isso eu voltando para o meu trabalho, passando esses medicamentos e nada da visão continuar. Mas olha, gente, eu digo uma coisa para vocês: não confie no primeiro profissional que diagnosticarem vocês, por favor, porque o meu erro foi esse. Vá no médico, de preferência, vá em 3 médicos, porque não é possível que essas opiniões duas não dê igual e uma diferente, ou todas 3 iguais, ou todas diferentes, vá num quarto, mas não se conforme só com um, porque o meu erro foi esse. E aí eu ia colocando atestado, no outro dia ia para a escola, aí um belo dia, uma colega minha de trabalho disse assim, Adri, tu já experimentou escolher outro oftalmologista? Gente, ali foi Deus que colocou na boca dela aquelas palavras. Quando eu chego lá na médica, eu disse, doutora, aí falei o nome dela. Doutora, me diga uma coisa, por que é que eu já tô vindo aqui há 2 meses, tô usando todos esses medicamentos que tu tá passando, eu tô comprando e eu não fico boa? Gente, pra minha tristeza, a resposta da mulher foi essa. Tu acredita que eu nem sei? Pronto. Ali o meu mundo caiu, eu disse não. Pois olhe, minha querida, eu não venho mais pra cá, porque você perdeu o seu tempo e eu o meu. Agradeci e saí. Gente, no outro dia eu fui trabalhar, falei com essa minha amiga que me tinha dado esse conselho, ela disse, olha, vá lá nesse hospital que também é referência. Não é aquele que eu fui no dia que eu me vi, né, com a visão retorcida. É outro que também fica aqui na minha cidade. Gente, quando eu fui pra lá, graças a Deus que Deus me colocou na mão de uma médica abençoada por Deus, uma profissional por excelência. Gente, ainda hoje, quando eu lembro que eu entrei naquele consultório e o que aquela mulher disse, gente do céu, foi muito doloroso. Primeiro ela me deu boa tarde, que era de tarde, a consulta dela. E aí ela disse assim, Adrianisa, o que lhe trouxe aqui hoje? Aí eu expliquei toda essa história que eu tô explicando aqui pra vocês, eu expliquei pra ela rapidinho. Como ele é acostumado a receber pacientes de todo região, né, e tal, e ouvir muitos relatos, ela no instante pegou, né? Ela disse, pois tá bom. Uma das perguntas muito boas que ela me fez foi quando isso aconteceu e como, né?
Aí eu expliquei. Olhe, eu fui para 3 máquinas. Ela me olhou bem direitinho e ela disse assim: Adrianisa, as suas córneas estão maravilhosas. Você não tem ceratite. O seu problema é descolamento de retina. Eu disse: doutora, pela misericórdia de Deus, e isso tem cura? Ela disse: minha filha, na primeira semana que a retina descola, tem como colar e a visão voltar. Não muito boa, mas ainda volta. Mas como você já passou 2 meses desse jeito, praticamente a possibilidade é mínima. Aí ela disse: você tem plano? Dentro de mim eu disse assim: eu tenho um plano de sair daqui correndo. Mas eu sei que ela quis perguntar se eu tinha plano de saúde, né, gente? Eu disse: não, doutora, eu não tenho plano. Gente, pois quando ela me falou o preço da cirurgia e que ela não fazia, ela ia me indicar para 2 amigos dela. Ela ia me indicar para 2 amigos dela para constatar o que ela estava falando. Aí ela disse: olha, eu vou te indicar para 2 amigos meus, tu vai lá e fala com eles. Porque se tu tivesse plano de saúde, era mais fácil para tu fazer. Mas como tu não tem, provavelmente um desses 2 médicos aqui vai te ajudar. Aí eu fui, né? O primeiro amigo dela era num bairro muito chique aqui da minha cidade. Aí ele constatou, ele me consultou, eu não paguei nada, porque ela ligou, né, pra ele. E aí ele disse: realmente você tá com esse problema e tem que fazer isso, isso, isso e isso. Beleza. Aí no outro dia eu fui procurar o outro médico naquele primeiro hospital que eu tinha ido. Pois bem, naquele domingo, né, que eu falei pra vocês. E aí eu fui lá, procurei o doutor que é especialista em retina e catarata. Ele me olhou também e ele constatou: realmente a sua retina está descolada. Gente, e ele queria fazer a cirurgia com urgência e emergência. Quando ele me disse o preço, e olhe, é preço popular, viu, meu povo? R$ 4.500. Quando ele disse isso, eu digo: tenho não. Aí ele disse: pois é a única maneira de tratamento para a retina, é colocar ela no lugar, uma cirurgia. E esse é o preço popular. E realmente é mesmo, gente, porque lá no outro médico que eu fui, era 10 mil. Tenho não. Aí eu fiz, né? Meu povo, cheguei em casa com o meu marido arrasados. A gente tava sem chão, ninguém não tinha esse dinheiro. E aí começou a minha saga, né? A gente pediu a nossa congregação, pediu alguns irmãos, deu certo. A gente conseguiu esse montante, fomos lá fazer a cirurgia. Eu muito ansiosa. Os meus batimentos cardíacos aceleraram por demais. A anestesista chamou meu esposo e disse: sua esposa tem problema de coração, pressão alta, alguma coisa? Ele disse: não. Pois olha, ela tá ali, quase que a gente não consegue controlar a pressão dela para poder fazer o procedimento. E aí ele já tava lá, né, nervoso, eu também lá dentro sem saber o que estava acontecendo. E aí eu sei que graças a Deus a gente fez o procedimento. Gente, mas aí é que é o problema. O procedimento era um sucesso, mas quando eu ia para revisão, a retina parece que ela ficava assim enrugada, sabe? Alguma coisa acontecia que durante o período de 7 dias a minha retina enrugava. E aí, quando ele ia me olhar na próxima vez, ele dizia assim: não deu certo. E nessa história, ó, vocês estão ouvindo esse barulhinho aí, né? É minha filha que acabou de chegar da UFC. Aí o que é que acontece? Ele disse assim pra mim: olha, o procedimento não deu certo, nós vamos ter que fazer outro.
Gente do céu, de novo R$ 4.500. Aí já somou 9.000, né? Pronto. Aí a gente já ficou sem saber o que fazer. Mão na cabeça, mão em tudo quanto era canto, não tinha mais dinheiro para pedir. Aí a gente conversou novamente com o povo da nossa congregação. Nosso pastor, muito atencioso, foi pedir ajuda às outras igrejas. Eu fiz vaquinha na internet. Teve uma amiga minha que não acreditou, que disse que era que era mentira. Mas, gente, hoje em dia eu entendo o lado dela porque ela cortava o nosso cabelo, sabe? E aí ela pensou assim, não é possível, ela devia pedir logo a mim, né? Aí ela não acreditou porque tem muita mentira na internet, né? Mas depois eu falei com ela, né? Eu disse, minha querida, é verdade, tal e tal. Aí ela disse, me perdoe e tal. Aquela coisa, né? De não saber, né? Porque tem muita gente que engana na internet, gente. Eu até que compreendi ela depois, né? Porque eu não sou muito de internet, aí eu sei que essas coisas podem acontecer ou não, né? Mas aí eu sei que conseguimos o dinheiro, né? Mas pra tristeza da minha vida, aconteceu de novo. O meu corpo estava todo o tempo rejeitando o procedimento. Aí foi para a terceira vez, gente. Mais 4.500. Mais dinheiro que foi levantado. Novamente a gente pediu ajuda. Foi muito complicado mesmo. E aí nesse período todo, né? Eu dizendo, meu Deus, se lembra de mim, meu Deus. Eu todo o tempo, né? Dizendo, meu Deus, se lembra de mim. Se lembra de mim porque eu já tô fraca. Gente, a cirurgia em si não dói, né? Porque a pessoa tá anestesiado, o olho é anestesiado, você tá sedada, você dorme. Ele se arrancar seu olho e botar outro, pra você não sente nada. Mas era o meu psicológico, porque toda vida eu ficava abalada sem saber o que é que ia dar o resultado. E aí eu disse pra vocês, né? Eu fiz a terceira vez e também não teve resultado promissor. E aí o que foi que aconteceu? O doutor ficou tão assim impressionado com a nossa situação que ele disse assim: minha querida, eu vou fazer o quarto procedimento dessa vez, mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou cortar um pedaço da sua retina. Esse pedaço aí que tá todo o tempo sendo repuxado, que não tá dando certo. Foi assim que ele falou para que eu pudesse entender, né? Aí eu disse, doutor, o senhor vai cortar quanto por cento? Aí ele disse assim, vou cortar por volta de 25 a 30%. Aí eu digo, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que de 100% da circunferência você não vai ter aquela visão completa do que você vê agora. Do que você via antes, aliás, né? Porque eu não estava enxergando muito bem mesmo. Aí eu disse, tudo bem. Aí, para a glória de Deus, dessa vez o procedimento deu certo. E aconteceu o que ele disse, né? Desculpa, gente. Aconteceu o que ele disse. Eu via as coisas, mas era como se faltasse um pedaço daquela imagem. E aí eu achando, meu povo, que estava tudo bem. Passou um mês. Isso aí já passando, né? 2019, 2020, dessa peleja. Beleza. E aí eu pensando que estava tudo bem, eu senti uma dor muito grande no meu olho. Uma dor que eu disse, Márcia, eu não tô aguentando, vamos pro médico? Aí ele me levou para esse médico que fez a cirurgia, né? Os 4 procedimentos. Gente, chegando lá, o médico olhou meu olho, examinou, né, o direito e o esquerdo. E aí ele disse, olha, você tá com a pressão do olho altíssima. Gente, a pressão do olho é para chegar, segundo eles lá, até 20. A minha tava 40. 40. Aí ele disse, olha, eu vou passar aqui um colírio e você vem aqui depois de 5 dias. Se a sua pressão do olho baixar, tudo bem. Se não, vamos ver o que é que vai acontecer. Gente, para minha tristeza e angústia mais ainda, a pressão do olho não baixou. E ele olhou para mim e disse assim, olhe,
a provação é grande, viu? Tu tá usando o remédio mais forte que tem aqui para baixar a pressão do olho e teu olho não baixou a pressão. Eu vou te encaminhar para um amigo meu daqui mesmo, que é especialista em glaucoma. Pronto, fui encaminhada para este cidadão aí. Chegando lá, ele disse: você tá com a pressão muito alta. Aí ele disse: olha, o único jeito dessa pressão baixar, porque não baixou com essa medicação aqui, é a gente fazendo um procedimento cirúrgico. E eu digo: meu Deus, mais um. O nome do procedimento, se eu não estou enganada, era citofotocoagulação. Gente, na época, esse procedimento foi, se eu não estou enganada, foi R$ 1.200. Em 2020, acho que foi 2020, 2021, por aí. Beleza. Mais uma vez a igreja ajudou a gente, né, com essa quantidade de dinheiro, e aí a gente conseguiu fazer. E para a glória de Deus, ele conseguiu desobstruir tudo lá que estava entupido, né, porque o sangue não estava circulando no olho, né? E aí, o que é que acontece? Deus teve misericórdia de mim e disse assim: basta. Mas o que foi que aconteceu, gente? Com essa pressão do olho alterada, eu ceguei. Não consegui mais enxergar. O pouco que eu estava enxergando acabou. Hoje eu só vejo movimento de mão, assim, ó. É o que tem escrito no meu laudo. Até aí, a ficha não tinha caído não, sabe? Eu fazendo os procedimentos e tal. Mas, minha gente, quando eu li o laudo, faltou o chão. Vou pegar aqui o laudo e vou ler pra vocês. Tá aqui nessa pastinha aqui do lado. O laudo tem aqui o meu nome, né? Tem a data do dia que eu fui laudada. Aí tem escrito aqui: laudo médico oftalmológico. Declaro que a paciente, aí o meu nome completo, né? Foi vítima de descolamento de retina em olho esquerdo, submetida a múltiplos procedimentos em olho esquerdo sem nenhum sucesso, sendo hoje completamente cega. Ai, meu povo, quando eu li essa parte, completamente cega, eu chorei muito. E olhe que eu tinha recebido o laudo e não tinha lido na hora. Eu vim ler, ó, muito tempo depois. Graças a Deus que a minha família estava aqui dentro de casa e me acalmou, né? E aí, vou continuar aqui. Sendo hoje completamente cega e sem possibilidade de recuperação, sendo, portanto, definitivamente monocular. Aí eu falei pra vocês no início do vídeo, né, sobre o CID, né? E aí, lá tá registrado H33 e o H54.4, porque é descolamento de retina, né? E a visão monocular e também a questão do glaucoma. Desse dia pra cá, gente, dessa cirurgia pra cá, eu tenho usado um medicamento pro olho, né? Essa medicação, ela, vamos dizer, o que é que ela proporciona de ruim, né? De bom, ela organiza a pressão do olho. De ruim, ela fica comendo gordura do olho. Foi assim que o médico que faz as minhas lentes de contato, sabe? Porque assim, como eu usava óculos, eu não posso mais usar óculos devido à disparidade, né? Porque esse olho aqui direito tem miopia e esse olho aqui não enxerga mais nada. Aí como é que ia ficar esse óculos? Tá entendendo? Aí o médico resolveu e disse pra mim assim: olha, é melhor você usar lente de contato. Aí eu fui procurar. Quando eu chego lá no doutor que fabrica as lentes de contato,
Ele disse: olha, essa medicação aqui tá fazendo seu olho perder gordura, por isso que você tá com o olho muito baixo. Não use mais ele, eu vou passar outro para você. Se você se der, você continua usando. E aí ele passou o medicamento e eu percebi mesmo, gente, que o meu olho esquerdo, ele tava bem menor e eu percebi que ele deu uma melhorada, né? Não ficou tão mais miudinho como tava. Então, assim, a partir desse momento, eu sou acompanhada por ele, né? O doutor da lente de contato, 2 vezes por ano eu vou lá. E também preciso fazer mapeamento de retina com um médico que me operou 4 vezes nessa clínica de olhos que é especialista aqui da minha cidade. Inclusive eu tenho que fazer esse ano. Eu vou fazer novamente, porque assim, gente, a maior dificuldade da gente é essa questão da prevenção. A gente não quer se prevenir. Então, se você é míope, você precisa fazer mapeamento de retina anualmente, porque como ele disse, Adrianisa, se a tua retina tivesse descolado só um pouquinho, a gente tinha dado só uma solda. Ele até comparou, né, uma soldazinha. Mas ela saiu toda, ela saiu completamente, ou seja, a falta de prevenção, né, gente? E eu não sei vocês aí, mas aqui na minha cidade, óculos de quem é míope para você ficar com aparência legal é caríssimo. Gente, eu nunca comprei óculos de R$ 500, de R$ 600. Os meus óculos, tudo eram mais de 1.000. E na época que R$ 1.000 era dinheiro, entendeu? Hoje em dia, né, as coisas estão tão caras que a gente vai ali fazer uma merenda é R$ 100. É muito complicado, principalmente aqui pra gente que nós somos 5. Então, eu ainda não fui esse ano, mas eu vou, né? Eu preparei aqui também, gente, eu vou até ler para vocês aqui, ó. Eu preparei aqui uma leitura que é uma citação de Paulo que ele escreveu para os Romanos, Romanos 8, versículo, deixa eu tentar mirar aqui, versículo 28, que diz assim, ó: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando eu descolei a visão, né, quando aconteceu isso comigo, eu dormi bem e acordei com a retina descolada, né? Quando aconteceu isso comigo, gente, eu não sabia o que é que ia acontecer. Mas vocês se lembram que eu disse pra vocês que eu pedi muito dinheiro na internet, né? Fiz vaquinha, pedi dinheiro me expus, né, gente? Eu realmente me expus. E aí eu li esse versículo aqui porque eu não sabia que nessa minha dificuldade Deus ia trazer uma pessoa para me ajudar financeiramente falando e que ia se tornar meu genro. Então, eu quero dizer aqui para vocês que, desculpa, gente, é porque é muito difícil, que realmente o meu problema, ele cooperou para o bem, porque Deus preparou essa pessoa e ele é uma bênção para nós. Ele vai se casar com a minha filha mais velha. Ela está estudando medicina, mas eu tenho certeza que Deus vai abençoar o casamento dela ainda mais, porque o Senhor já disse o sim para ela. E foi através dessa nossa dificuldade, gente, que o Senhor trouxe ele para nós. Ele é uma bênção de Deus, como eu disse para vocês. Só soma na minha casa. E uma coisa que eu acho interessante que ele costuma falar é que ele diz assim para mim: Dona Adrianisa, se eu não ajudar, atrapalhar é que eu não vou, porque eu nunca fui um atrapalho. E aí essas palavras que ele disse para mim ficou gravado, sabe, gente? E realmente ele só soma. Muitas pessoas às vezes que não tem muita, acho que é sorte, né? Não sei, com o genro diz assim: é só o começo. Não. Ele é uma pessoa maravilhosa e eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Por isso que eu li esse versículo, porque nessa minha
tribulação todinha junto com a minha família, ele foi a coisa boa que Deus trouxe para mim, porque eu, além de a minha filha tá recebendo um marido, né? E eu tô ganhando outro filho, que eu já disse para vocês que eu sou mãe de 3 filhos, 2 meninas, né? E um menino, que a gente, quando é mãe, os filhos é menino direto, né? É rapaz e moço e tudo, daqui a pouco estão tudo casados, mas a gente só trata assim, o costume de falar. E realmente cooperou. Cooperou porque eu sei que eu posso contar com ele, né? E ele realmente só veio para somar. Então, gente, é esse o meu relato, né, de visão monocular. Eu confesso para vocês que mais uma vez é muito difícil para mim estar contando isso aqui na internet. Eu sou uma pessoa muito comunicativa, sou espontânea, mas eu nunca gostei de fotografia, nunca gostei de câmera. Quando eu era criança, a minha mãe gostava muito de tirar aquelas fotos, São João, Páscoa, Carnaval. Gente, eu ficava tão chateada. E ela dizia, mulher, só uma foto. Eu digo, mãe, eu não gosto. Aí ela sempre dizia assim, tu é igual ao teu pai. Porque ele também não gostava, ele já é falecido, sabe, gente? E ele não gostava. Então, assim, ainda mais agora, depois desse problema do meu olho, às vezes eu fico aqui na minha casa, no meu canto, pensando. E aí eu digo, meu Deus, hoje eu entendo. Hoje eu entendo quando as pessoas dizem assim, quem tem dois tem um, quem tem um não tem nada. É nesse sentido, sabe, gente? De a luz desse olho aqui já se apagou. Então, eu só tenho essa desse lado. E a minha oração é todo dia eu digo assim, Senhor, sustenta os meus olhos até o último dia da minha vida. Seja hoje ou seja daqui a muito tempo. Sempre eu oro assim, sabe, gente? Aí um dia eu estava abatida sobre isso e a minha filha mais velha, gente, eu não sei se já aconteceu isso com vocês, mas tem hora que a gente é a filha, a mãe é a filha e a filha é a mãe. E aqui eu tenho uma mãe que é filha, que ela é pedra 90, viu? E ela disse pra mim assim, mãe, tira isso da sua cabeça que semana passada eu tive uma aula que o meu professor disse assim, gente, a gente pode perder a visão a qualquer hora. A gente pode aqui estar sadio e acontecer alguma coisa, a gente perder a visão. Só que eu fui criada de um jeito, gente, que é diferente do dela, né? Eu já criei ela diferente com que minha mãe me criou e pra mim é... Ai, meu Deus, é uma coisa grande um negócio desse. E ela disse, mãe, pare com isso, mãe. Qualquer pessoa tá sujeito. Vá vivendo cada dia. Não se preocupe que Deus vai prover. E aí, gente, quando eu escuto a minha filha dizendo isso, eu agradeço a Deus e digo assim para o Senhor, muito obrigada, meu Deus, por ter me permitido fazer um bom trabalho. Porque a Bíblia fala, né, que os filhos são a herança do Senhor, então eu só tenho que agradecer a Deus mesmo e dizer para vocês que realmente tudo que aconteceu comigo cooperou para o bem. E eu agradeço, né, a paciência de vocês por ter escutado esse relato e peço desculpa, né, por ter me emocionado, mas é porque, como eu digo para vocês, é muito difícil. Eu tenho pedido muito a Deus para me ajudar, sabe, gente? E eu dou aula, né? E aí às vezes eu fico pensando em desistir, mas eu sei que eu ainda tenho muitas crianças para ensinar, muitas pessoas para compartilhar, né, um pouco do conhecimento que eu tenho. E eu espero que essa história, né, esse meu relato aí, possa ajudar muitas pessoas que acham que tudo tá perdido, mas não tá. Gente, um detalhe que eu esqueci de falar para vocês aqui. Quando a minha retina saiu do lugar, eu estava fazendo uma especialização em psicopedagogia. Eu estava praticamente já
nos finalmente do curso. E eu digo para vocês que eu cheguei lá no meu curso, na minha professora, e eu disse: olha, eu vou desistir. Aí ela disse: não faça isso. Você é um excelente profissional. Desculpa, gente. Você é um excelente profissional. Não faça isso, não. Não faça isso. Você falta muito pouco, Adrianisa. Não se preocupa que essas faltas que tu tá levando, porque tu tá com o psicológico abalado, eu vou te ajudar. Mas não desista não, minha querida. Não faça isso. Ela me abraçou. E aí eu cheguei em casa arrasada. Aí eu passei um tempo sem ir, mas eu retornei, entrei em contato. E aí eu pedi uma amiga minha que é uma irmã. Gente, pra quem não sabe, eu sou filha única, mas Deus, ele tem me dado muitas irmãs, sabe? Eu tenho algumas irmãs que Deus me deu ao longo da vida. E essa foi uma. Ela disse assim ela disse pra mim, aliás, ela disse: minha irmã, me dê seu TCC que eu ajeito todinho. Aí eu disse: tu faz isso pra mim? Ela disse: faço. Pode contar comigo que eu faço. E aí, gente, aquilo ali foi assim um alento pra minha vida, porque é difícil, viu? Para quem já fez TCC, monografia, sabe que a gente revisa não sei quantas vezes até o professor dizer assim, ó, tá bom. E não é porque eu tava com aqueles problemas psicológicos ou cega do meu olho esquerdo, né, como eu tô vivendo isso hoje, a minha professora não alisou não, né, porque foi por uma bancada. Então ela só aprovou o TCC quando o TCC tava maravilhoso. E aí eu quero agradecer aqui nessa minha amiga que se dispôs a me ajudar e organizou o meu TCC. O meu TCC foi a importância da leitura e da escrita, porque como vocês já sabem, né, eu gosto das letras. Muitas pessoas já sabem disso, mas eu sou apaixonada pelas letrinhas. Amo tudo que diz respeito à alfabetização. Realmente foi uma superação, gente, uma superação. E eu confesso que cada dia, quando eu abro os meus olhos, que eu vejo a luz do dia, eu digo assim: Senhor, muito obrigado. Porque apesar de estar cega de um olho, eu estou vendo o mundo de uma maneira melhor. Foi preciso acontecer isso para que eu pudesse amadurecer ainda mais. Então eu agradeço a paciência de vocês por ter escutado. E eu vou ficando por aqui. E é isso, viu, gente? Até o nosso próximo encontro.